Bom dia, pessoal. Como vão vocês? Tem que ficar de olho aqui que eu vou andando e não vejo onde eu tô pisando. É complicado esse negócio. Estamos hoje em Cabanial. Mais um bairro aqui pra gente conhecer, mais um lugarzinho maneiro da cidade. Aqui é a área de praia de Valência. Hoje o dia não tá dos mais convidativos para curtir uma praia, mas de qualquer forma a gente veio aqui conferir porque é um dos lugares que a gente quer conhecer. É um dos possíveis lugares onde a gente pode achar uma nova moradia, né? A gente está em busca onde ficar, aonde estabelecer-se nessa Europa grande de meu Deus do céu. E fica ligado que a gente ainda vai conhecer muita coisa aqui de Valência. E bora curtir Cabanial. Bem, galera, agora estamos chegando aqui na praia de Cabanial. Olha, vou te falar assim que a primeira vista é impactante, assim, realmente parece ser bem grande, bem interessante, sabe? Eu imaginei que fosse uma parada mais simplinha. Quando a gente foi para Barcelona, a praia me deu até uma desanimada, assim. Eu falei, porra, isso daqui que é a grande praia de Barcelona, que loucura. Mas aqui já é outra parada, galera. A brincadeira aqui é um pouquinho diferente. Vocês vão ver aqui, ó. Já dá pra ver logo de cara que aqui a brincadeira é outra. Aqui a organização é um pouquinho diferente. A praia é já nos formatos assim que a gente tá mais acostumado. Aquela areia mais branquinha, mais padrão. Inclusive a cidade, quando você olha ela logo de cara, né, ela nem parece muito com a cidade de praia, né? Ela parece mais uma megalópole, assim, uma vibe meio Madrid reduzida, sabe? Só que olhando aqui agora a gente percebe que realmente, cara, a orla daqui é grande, aquela areia longa, né? Lembra um pouquinho, guardadas as devidas proporções aqui, galera, mas lembra um pouquinho Copacabana, né? Que é aquela areia longa, né? Que você vai ali e... É até maior que Copacabana. É, até maior. A faixa de areia é bem grande. Então, assim, é surpreendente. A gente tem aqui uma via para caminhar, né? Logo ali na frente tem um posto. Então, assim, tem bastante areia. É o que se espera de uma praia, né? E não pense que a gente vai lá pra dentro não, tá? Isso aí fica por uma próxima, porque tá muito frio. Eu não vou lá pra dentro da areia, não vou agora, mas a gente vai mostrar um pouquinho mais de Cabanial, as coisas que Cabanial tem. As casinhas são muito bonitinhas aqui, a orla é toda coloridinha. Cabanial é um bairro antigo, que era o bairro dos pescadores, né? E aí ele era mais marginalizado ali até o final dos anos 2000 ali. E depois ele começou a ser revitalizado e hoje em dia ele é um dos bairros mais procurados pela galera mais underground, a galera da música, pessoal mais focado nas artes, né? Virou um bairro conceito. Fizeram com o Cabanial mais ou menos o que fizeram aqui na Lapa no começo dos anos 2000, que é uma revitalização e tudo mais. Então acabou que virou um lugar bem maneiro para quem quiser vir curtir um lifestyle de praia, de um estilo de vida um pouquinho mais saudável, mas ao mesmo tempo boêmio. É uma antítese, uma loucura. É bem maneiro, bem legal. A gente acabou de chegar, né? Então a gente não conhece muito do bairro, mas a gente vai conhecer todas as coisas boas que o bairro tem para oferecer. Fica com a gente.
Fala pessoal, ó, demos uma volta aqui, realmente tem muita coisa legal, muita coisa maneira por perto. Se você olhar aqui, ó, que a gente tem vários pontos aqui muito legais, muito bonitos, onde você pode simplesmente parar um pouquinho com a sua família para comer. Tem padaria, tem várias paradas maneiras aqui para fazer na orla, né? Ou somente caminhar mesmo, assim, fazer um rolê. Talvez vocês não estejam escutando muito bem aqui, eu vou até botar o microfone mais pra frente, porque tá uma ventania. Uma ventania absurda. Vocês não estão entendendo a ventania que tá aqui. Tem até um alerta laranja, que a gente não faz a menor ideia do potencial destrutivo desse alerta. Mas aparentemente ainda não é o pior, não. Acho que o pior deve ser o vermelho. Eu não sei se vocês estão vendo, mas a gente está sendo empurrado pelo vento. É uma loucura isso aqui, meu irmão. Loucura, loucura, loucura. Mas é isso, galera. Pô, primeira impressão de Cabanhal muito legal. Muito maneira, assim, a orla, né? Muito bonita. A galera realmente vem fazer coisa ao ar livre. A gente vai mostrar aí uns takes aí depois. Ou já mostrou. Essa é a beleza da edição. Essa é a maravilha da edição. Mas a galera fazendo esporte ao ar livre aqui, invernão, né? Você vê que a gente tá aqui de casaco, cachecol. Mas não tá aqui frio de destruir, não, sabe? É mais por causa do vento. É mais por causa do vento mesmo. E dá uma incomodada, né? Assim, a gente não veio pra praticar esporte, a gente não tá correndo. Mas dá pra vir com uma roupinha mais leve, fazer tua corrida, fazer tua caminhada, fazer tuas coisas aqui. Dá tranquilo, irmão. Vem, irmã. Eu fico com essa mania de falar irmão, né? Eu tenho essa mania, gente. Vocês vão reparar com o tempo. Falo muito irmão, mas é irmão, irmã, parceiro, parceira, todo mundo que quiser vir aí. Dá pra você curtir bastante aqui. Tem muita opção legal de coisa pra fazer. E é isso, galera. Fica aí que vem mais coisa aqui de Cabanhal e do resto de Valência, que tem muita coisa maneira pra mostrar. Era a árvore é pior, porque aqui ainda tem opções. Nossa senhora. Cheiro bom da porra, né? Se a câmera tivesse cheiro, meu irmão. Olha o cheiro desse bagulho. Vamos dar uma olhada aqui nos preços. Starters. Mixer paella, €24,90. Uma coisa mais barata que você vai comer na sua vida, mas assim, dependendo do cheiroso tá. A galera que fica muito na cerveja de tapas, né? Você vê a galera toda aqui tomando a cervejota. E aí vem os tapinhas juntos, aí os tapinhas. Tem uns tapinhas, uns tapinhas juntos. E você sai estapeado. Porque toda cervejota que vem, normalmente ela vem acompanhada de um tapa. Sem trocadilhos, mas é isso, basicamente isso. Acompanhadinha de um tapa. Luz de Luna. Mais um mas a gente sempre aprendeu que quando tem esses cardápios com fotos, normalmente pega turista. Normalmente. Não tô dizendo que esse aqui porque eu não vi ainda, mas normalmente essas fotos assim, as empresas que fazem as coisas congeladas já mandam. Exatamente. Então, foi assim em Roma, foi assim em Barcelona. A gente já caiu nessa da lasanha em Roma. Lasanha ruim da porra, tipo uma sadia. Não, a da Sadia é muito melhor, muito melhor. Respeita aí, Sadia, se quiser fazer o publi, fica à vontade, porque... Não, mas é ruim comparado às caseiras lá da Itália. É sim.
Isso aí eu tenho que concordar. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Também? Então, a gente veio aqui pro carnaval. Estamos aqui no carnaval de Cabanial. Agora, nesse exato momento, a gente está no momento mais bonitinho. A galera tá fazendo um coro aqui. É, tá tendo um coral aí. Muito maneiro. Muito maneiro, galera. Muito legal. A gente vai mostrar mais um pouquinho de como está sendo o carnaval. A gente acabou de chegar aqui. Carnaval que começa tarde, começa às 11h30 da manhã. Mas vamos passar um pouquinho aqui do que é o bloco, tudo que tem aqui. Vocês vão se amarrar. Valeu! Fala, meu povo, agora estamos aqui na Cidade das Artes. Viemos aqui conhecer, saímos lá de Cabanial, que é um bairro muito maneiro. A gente foi dar uma olhada em algumas coisas que a gente queria lá, apartamentos, outras coisas. Num possível futuro próximo episódio a gente pode estar dando atualizações aí de novas moradias, novos lugares por onde a gente vai passar. E agora viemos aqui para Cidade das Artes, que é um bairro, né? E aí temos aqui a Cidade das Artes, né? Que é aqui que tem o Museu da Ciência e outras paradas maneiras, muito legais aqui. É um espaço realmente diferenciado, muito bonito, muito maneiro, que a gente vai conhecer agora. Bora lá! E já estamos na parte de cima, galera. É uma área muito grande, gigantesca, e a gente vai desbravar junto com vocês aí, porque a gente não conhece absolutamente nada. Vai descobrir agora quais são. É feita pelo mesmo criador do Museu da Manhã. Deixa aí nos comentários aí qual é o nome do criador do Museu da Manhã. Não me lembro, não me recordo. Talvez nem seja obrigado. Então, fica aí o questionamento. Mas é o mesmo grande arquiteto que fez o Museu da Manhã. Já estivemos lá, muito bonito. Mas realmente aqui é a Cidade das Artes, aqui o Museu da Ciência, é uma parada impressionante. Quando a gente vê nos vídeos, a gente normalmente não percebe a grandiosidade dele. Eu acho que talvez a gente tenha subestimado. Eu mesmo subestimei. Eu achava que era um pouco menor.
Acho que pela referência que a gente tem do Museu da Manhã, né? A gente pensa que vai ser meio pau a pau. Não que o Museu da Manhã não seja grande também, mas é porque é uma parada muito absurda. É tipo, é outro nível de gigante, assim. É realmente uma cidade. E aí você tem aqui o Museu da Ciência, você tem o Oceanário, você tem algumas coisas bem legais para fazer aqui. Tem sempre algumas exposições itinerantes. Essa parte aqui está fechada, provavelmente no final de semana deve abrir. E aí a gente vem no final de semana para mostrar mais para vocês. Hoje a gente está passando só de turistão mesmo, de Reconhecimento de área. Exatamente, reconhecimento de área, essa é a palavra. E aí a gente vai conhecendo as coisas, conhecendo os bairros, né? Acho que tá aberto ali na frente. E apresentando para vocês. É isso, vamos lá. Bem, galera, agora a gente está aqui na parte de baixo. Realmente já chegamos na parte mais turística, então tá lotado, muita gente, bombando aqui o espaço. E hoje é uma quarta-feira, então teoricamente era para estar mais tranquilinho, mas como a cidade é muito turística, né, velho? É difícil você encontrar um dia vazio aqui, mesmo um clima não tão bom. Você tem aqui uma lanchonetezinha. Tem aqui, ó, se eu olhar aqui, tá tudo muito cheio, muito lotado. Muito lotado mesmo, assim. E o lugar é muito, muito, muito bonito. Muito maneiro mesmo. Você vê que tem vários prédios muito fancies em volta aqui, uma parada meio chique. Eu acho que o bairro em si é um bairrozinho mais diferenciado, por assim dizer. E tem várias opções aqui dentro. Você tem a parte de dentro, o acesso aqui. Não sei se vamos entrar hoje. Talvez sim, talvez não temos certeza. Mas você tem várias opções aqui. De várias exposições, várias coisas para fazer. Mas por si só o lugar já merece a visita, porque ele é realmente muito bonito. Muito maneiro mesmo. Vale a pena vir aqui conferir. É parada obrigatória, né? Parada obrigatória de Valência. É um dos cartões postais mais famosos daqui. E se você vier, felizmente ou infelizmente, você vai ter que passar por aqui. Não vai ter jeito não. Só vem. Bom dia, família. Como vocês estão? Tudo em paz? Tudo tranquilo? No dia anterior a gente falou que ia entrar no museu, mas já estava tarde e a gente percebeu que não ia valer a pena entrar no museu naquele horário. Então hoje a gente vai entrar. Hoje a gente veio um pouquinho mais cedo, não muito mais cedo, mas veio um pouquinho mais cedo para a gente poder mostrar um pouquinho do que tem lá dentro do Museu da Manhã. O Museu da Manhã, ó, parece o Museu da Manhã, né? É verdade, realmente é o do cara que fez o Museu da Manhã. Que eu ainda não lembrei o nome, mas eu vou pesquisar e volto no próximo take com o nome desse cidadão de bem, hein? Fica ligado. Bora lá! Já estamos de volta aqui pertinho do Museu não é o Museu da Manhã, da Cidade das Ciências e das Artes. E agora, com o nosso momento cultural. Porque finalmente eu descobri que Santiago Calatrava é o nome da fera. É o nome do jogo. É o cara, é o homem por trás dessa obra de arte absurda aqui. Esse lugar incrível, absurdo. Santiago era arquiteto e engenheiro civil. Receba essa qualidade acadêmica
Mas, de qualquer forma, brincadeiras à parte, realmente é uma parada inacreditável. É impressionante aqui. A gente voltou, né? No dia seguinte. E realmente, cara, é sinistro. É uma parada muito diferenciada aqui. Realmente o complexo todo, né? Que é composto do museu, que tem várias obras permanentes e itinerantes. Além disso, tem o Spheric, que é, na verdade, Hemispheric, que é um planetário que passa várias coisas bem maneiras, coisas bem legais. São mini-filmes, você escolhe qual filme você quer assistir no dia, né? Tem uma quantidade X, acho que são uns 4 ou 5 por dia. Devem ter variações do mesmo tema, né? Mas devem ter alguns diferentinhos. Então você escolhe, tem várias temáticas, tem dinossauros, tem universo, tem composição do planeta, como o planeta foi criado. Aquilo que nós, amados nerds, amamos, né? Eu sou rato de planetário, eu sou apaixonado por planetário desde pequenininho. Aliás, obrigado, mãe. Me levava muito no planetário. Eu era apaixonado. E aqui também tem de bônus, e um super bônus, na verdade, né? O oceanário, que também, para os amantes do fundo do mar, você tem algumas opções muito maneiras. Também aqui o oceanário a gente ainda não foi. Em breve a gente vai, mas hoje a gente vai no Hemispheric e vai no Museu das Ciências, que é o que a gente veio aqui fazer. Então, bora lá? Bom, galera, estamos aqui na parte de dentro. Agora a gente vai comprar o nosso ingressinho aqui. Ó, você chega aqui, tem esse display. Tava em alemão. A gente vai botar agora em inglês, para facilitar a nossa vida um pouco, né? Aí você tem várias opções aqui, ó. Você tem essas 3 opções principais. Marcelo vai clicar agora. Museu da Ciência. Você escolhe o dia. A gente está no dia 13. 7h60. A gente vai para o dia 13. Vai ficar R$10,90. Perceba que você salva R$3,60. O valor final a gente já percebeu que é um pouquinho diferente. Se você botar o Oceanographic, tô com uma dificuldade enorme de fala, gente. Aí você vai ver que vai ficar R$35,80 o valor final. A gente está com um pouquinho de luz aqui. Deixa eu ver se eu for para esse lado aqui, se melhora um pouco. Melhora um pouquinho. Bem pouquinho, mas melhor. Mas a gente não vai hoje no Oceanographic. Então, se você fizer o museu mais o coisinha, vai dar R$10,90. Só que percebam que na hora que você vai escolher, tem o Walking with Dinosaurs, tem o Ocean Blue Planet. Então a gente vai no Walking with Dinosaurs. Aí aqui embaixo ele vai te perguntar o número dos tickets. Aí você vai em General Price, são pessoas acima dos 13 anos. E aí ele dá uma diferencinha aqui que a gente ainda não entendeu exatamente por que dessa diferença. Mas eu acho que os preços que ele coloca ali são a partir de. Então, provavelmente esse é o preço de 2 adultos. A gente não vai pegar nenhuma exposição extra. A gente vai só nos que já estão aqui, os que já temos. Vamos pro Next. Aí, Print Only. Firm Purchase. Aí, tarjeta. Bota a tarjeta aqui. A nossa tarjeta é a tarjeta da Wise, que a gente ainda não tem patrocínio, mas o cartãozinho da Wise está salvando a gente. Sucesso, conseguimos aqui, ó, com os nossos cartõezinhos na mão. Já era. Quando você ver esse vídeo, eles já não vão estar mais válidos. Você não vai conseguir usar os cartõezinhos. Então é isso, galera. Bora lá, que a gente tem muita coisa para ver aqui no Museu da Ciência e das Artes. Agora a gente já está aqui dentro. Já estamos aqui na parte mais maneira aqui. Aqui a gente tem algumas coisinhas. Temos aqui um True Coaster, que é como se você fosse numa montanha-russa 3D, com toda a verossimilhança
Aqui nós temos um jovem num piano. Vai fazer o som dele aí. Tá fazendo o sonzinho dele aqui agora. Aí a gente tem um café aqui dentro também. Isso tudo aqui na parte de fora, galera. Algumas coisas são grátis, outras não. Você pode sentar aqui tranquilamente no café, sem problema nenhum. Quiser vir visitar, o museu em si, a parte externa dele já é muito bonita. Já é muito imponente, muito maneiro. Mas tem outras pequenas coisas aqui. Algumas são pagas, algumas experiências aqui de fora. Algumas são gratuitas, como aquela logo ali na frente. A gente vai dar uma olhada rapidamente antes da gente entrar no museu, que a gente vai entrar agora. Mas antes eu vou te mostrar aqui uma das experiências que é gratuita. Então você tem aqui algumas coisas bem legais, bem maneiras. Alguns previews também. Então aqui você tem algumas coisinhas aqui sobre pequenos dinossauros, pequenas aves. Bem maneiro. Pra galera que curte dinossauros é muito maneiro. Muito legal mesmo. Aqui você tem uma micro exposição. Na verdade é um preview da exposição do Leonardo da Vinci que está tendo aqui também. Que é bem maneira também. Aqui nós temos uma réplica de um fóssil de dinossauro. Spoiler de nerds. Eu amo, eu sou o nerd do dinossauro. Criançada aqui enlouquecida no rolê. Muito feliz. Você vê que tem algumas coisinhas aqui que são bem legais, que são bem bonitinhas. E você pode ver de graça. Isso tudo que a gente está vendo aqui são estandes de coisas gratuitas. Bem legal. Aqui na frente tem o Astro Ciutat, que é uma exposição de fotos de auroras boreais. É isso? É um concurso de fotografia. A Marcela acabou de descobrir aqui algumas fotografias realmente incríveis, sensacionais. Para quem curte boa arte, para quem curte museu, para quem curte fotografia como a gente curte, realmente é sensacional, sensacional, sensacional. Muita coisa maneira, muita coisa bonita. E ó, galera, tudo na faixa, tá? Tudo gratuito. Essa área aqui ela é gratuita. Então, se quiser dar um pulinho aqui, se tiver de bobeira, venha dar um pulinho e curte um pouquinho das coisas que tem aqui. E se te interessar, você vai para a parte paga também, que deve ter muita coisa maneira, e a gente vai tentar mostrar o máximo de coisa que a gente conseguir. A gente não sabe se pode mostrar tudo, mas o que a gente puder mostrar, a gente vai mostrar aqui para você conhecer um pouquinho mais do Museu da Ciência e das Artes. Bora lá! Vamos entrar aqui na área paga, uma área que lhe cobra. De cara já temos aqui essa área que lembra um pouquinho o Museu da Manhã, né? Tinha uma área do Museu da Manhã que eu lembro que tinha uma brincadeira assim, mais ou menos assim. E aqui dentro é provavelmente... Ah não, tá dizendo que é pra lá a entrada da exposição do Leonardo da Vinci. Aí você tem salas imersivas, tem algumas coisinhas bem legais. A gente vai mostrando um pouquinho de tudo pra você. Que a gente te leva na mala. A gente vai e te leva na mala. Aqui é a entrada da exposição do Leonardo da Vinci. Bora lá curtir um pouquinho.
Aqui a gente pode brincar. Algumas coisinhas marotas, maneiras, para você entender um pouquinho de como era a cabeça de Leonardo e todas as suas traquitanas. Todas as coisinhas marotas e maneiras que fizeram desse cara um dos maiores gênios da humanidade. Os avanços que esse cara trouxe para a sociedade moderna realmente foram diferenciados, não dá para negar. Diversos sistemas de roldana. Isso aqui é praticamente um elevador. Olha que loucura. Que maneiro. Se você não gosta de ciência, está errado. Isso aqui é loucura. Para a época, isso era absurdo. Que a gente percebe que Leonardo tinha muitas facetas, muitas obras diferenciadas, umas brilhantes, outras nem tanto. Mas o mais importante é que a mente do cara era realmente algo impressionante, inquieta, sempre inventiva, e eu acho que pra gente que gosta de criatividade, isso aqui é um banho de ideias, de formas diferentes de expressão, e isso mostra que realmente a mente humana é capaz de qualquer coisa. Uma exposição sensacional, sem dúvida nenhuma. Isso aqui é um tanque, gente. Ele idealizou um tanque de guerra. Inclusive, se vocês assistirem a série dele, tem uma série, eu não vou saber se é da Amazon Prime, eu não vou saber qual é o streaming e a produtora que fez a série, porque eu acho que ela precede o streaming, inclusive. Mas é muito maneira e mostra um pouquinho dessas invenções sensacionais. Quem quiser assistir, vale muito a pena. Eu acho que só tem primeira e segunda temporada, acho que não chegou nem até a terceira temporada. Mas é muito legal, chama Da Vinci Demons. É bem legal, vale a pena assistir. Aqui o pessoal exercitando o Da Vinci cá dentro de si. Perceba que temos jovens aqui, a maioria é jovem. A galera mais velha desistiu da arte. E é isso. Aqui a gente tem uma parada muito maneira, que é que você vira, aqui está vendo a Mona Lisa. Aí aqui temos a Mona Lisa também. A minha Mona Lisa. A minha obra-prima. Cara, isso é sensacional. Sensacional. Eu amei isso daqui. A carinha serena da Mona Lisa. A paz de espírito. Leonardo não poderia ter feito melhor, hein? Tenho certeza absoluta. Não fica muito bom? É excelente. Deixa eu fazer uma carinha legal para usar esse frame como foto, por favor. A gente saiu da exposição aqui e agora a gente está vendo um rolê maravilhoso aqui, que é uma
estufinha, onde as pessoas estão vendo os pintinhos nascerem. Olha o pintinho nascendo aí, ó. O pintinho acabou de nascer. Esse aqui, ó. 2 pintinhos recém-nascidos. Tem um monte de novo também. Pra criançada, isso aqui é sensacional. Estão saindo alguns a qualquer momento. Se a gente der sorte, a gente vai pegar um pintinho saindo. Sensacional. Estamos entrando aqui agora na parte interativa. Precisamos ficar em silêncio. E aí, pessoal, tudo bom? Saímos agora aqui do museu e a gente tem um veredito que tá uma ventania absurda, cara. Uma ventania... Vai escutar a gente direito. Provavelmente não, mas a gente até tirou o microfone aqui, estamos usando o microfone na mão porque tá muito absurdo. Cara, vou primeiro deixar a Marcela dar o veredito dela aqui. Olha, eu achei que o Museu da Ciência ele é interessante, mas achei fraco. Ainda mais pra quem já foi no Museu da Manhã, acho que o Museu da Manhã é mais legal. Exatamente. Mas a gente não entrou em todas as itinerantes, a gente só foi na fixa mesmo. Não achei lá essas coisas não. Se você tiver um dia sem nada pra fazer, dinheiro sobrando, aí vale. Mas parar um dia pra vir pra cá, acho que não compensa tanto não. Eu não preciso fazer nenhum adendo, porque eu concordo com a Marcela. Eu acho que é uma mega estrutura. Se você tiver dinheiro sobrando, entre. Se tiver uma exposição maneira que você gosta, tipo, hoje tinha a do Leonardo da Vinci, que eu gosto bastante. Então, pra mim valeu a pena, mas assim, em termos de, custo-benefício, não é o melhor custo-benefício do mundo, não. Eu não acho. Tem muita coisa, tem muito museu que a gente já visitou, mais em conta, mais barato e muito melhor, muito melhor. Claro, a arquitetura, o layout, o local, tudo isso contabiliza no fim das contas para ser um lugar maneiro, um lugar legal, um passeio super válido. O planetário eu achei fraco, eles não usam o planetário como planetário, foi uma surpresa ruim. Eles usam como uma sala de projeção grande, então a gente foi para ver um planetário e acabamos vendo um vídeo da National Geographic. E por mais que eu ame dinossauros, seja muito legal e tal, não é o foco de um planetário.
tem uma infraestrutura toda, o legal é usar o 360 e tudo mais, e eles não usaram. Então, assim, para mim foi um pouco decepcionante, mas o conjunto da obra, o dia foi ótimo, foi maravilhoso, aproveitamos, curtimos, nos divertimos. Se você tiver de bobeira e quiser vir passear, dar um rolê aqui, vale super a pena. Mas com essa ressalva, não é as mil maravilhas a parte de dentro, não. Mas gostamos, indicamos para quem tiver um dinheiro sobrando. E é isso, galera. Aproveitem, venham para cá, o espaço é muito bonito, muito maneiro e pode ter certeza que vocês não vão se arrepender, independentemente de gastar ou não o dinheiro aqui, né? Sim, sim. É isso, galera. Nos vemos no próximo vídeo. E agora acompanha a gente, deixa o teu like, bota o dedinho aí se você gostou do vídeo, dá aquela clicada gostosa, dá aquela clicada maneira e partiu o mundo. Valeu! Tchau!